Agora para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação: Hamilton Menezes. Há alguns programas estamos estudando a profecia de Daniel, capítulo 2, onde o rei Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua. A cabeça dessa estátua era de ouro e representava o reino de Babilônia, o peito de prata indicando a Medo-Pérsia. No último programa, vimos que o ventre e as coxas de bronze representavam o reino da Grécia. A estátua, porém, era composta de pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Vamos falar então sobre esse quarto poder? Daniel 2, versículo 40. O quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. Se formos à história, veremos que o reino que derrotou os gregos e dominou o mundo com mãos de ferro foi o Império Romano. Após a morte de Alexandre, em 323 a.C., o Império Grego foi dividido em 4 partes entre seus 4 principais generais: Cassandro, Psímaco, Seleuco e Ptolomeu. Antígono se declarou rei de toda a nação e sucessor de Alexandre, juntamente com seu filho Demétrio. Mas os 4 se rebelaram com suas novas funções de sátrapas. Aconteceram vários conflitos dentro do Império Grego. Na Batalha de Ipso, em 301, Antígono foi morto e o reino foi dividido em 4 grandes partes. Ptolomeu ficou com o Egito, Palestina e parte da Síria. Cassandro ficou com a Macedônia e a Grécia. Lisímaco ficou com a Trácia e uma grande parte da Ásia Menor. E Seleuco possuía a maior parte do Império Persa, que era composto da parte da Ásia Menor, norte da Síria, Mesopotâmia e o Oriente. Porém, aos poucos, o Império Grego foi acabando. No ano 200 a.C., Roma já era dona do Mediterrâneo Ocidental. Em 197, Roma derrotou a Macedônia e colocou os estados gregos sob seu governo. Em 190, Roma derrotou Antíoco III e tomou o território Seleucida. Em 168, na Batalha de Pidna, Roma acabou com a monarquia da Macedônia. É aceita a data de 168 a.C. como sendo o ano que Roma conseguiu alcançar o maior domínio sobre o Império Grego. Portanto, esta é a data que, historicamente, marca o fim do Império Grego e o surgimento do Império Romano. E o que aconteceu em torno dessa data? Nessa época, Roma já havia conquistado a Macedônia e já havia salvado o Egito de cair nas mãos dos Seleucidas, ao proibir Antíoco IV de invadir o Egito. Isso demonstrava que Roma tinha autoridade sobre os 4 reinos principais que formavam o Império Grego após a morte de Alexandre. Aos poucos, o Império Romano foi sendo organizado e confirmado. No dia 9 de agosto de 48 a.C., após a Guerra Civil de Farsalo, na província de Tessalônica, surge o primeiro imperador romano. E o poder estava nas mãos dele. A partir daí, o mundo romano passa a ser governado por imperadores. Gostaria de destacar 2 desses imperadores para que você percebesse como a profecia, feita 400 anos antes, de um reino forte como o ferro, se cumpriu. Vamos começar por Tibério. Tibério governou de 14 a 37 de nossa era. Tinha 56 anos de idade quando Augusto faleceu. Pertencia
a uma orgulhosa família. Tibério foi um dos imperadores mais impopulares durante os seus 23 anos de governo. Tibério via inimigos por toda parte. Surgiram nesse tempo os delatores que mataram muita gente inocente. Outro imperador que se destacou pela crueldade foi Nero. Nero foi o 5º imperador romano e reinou de 54 a 68 de nossa era. Quando tinha 12 anos, a mãe dele se casou com o próprio tio, o imperador Cláudio. Nero sucedeu Cláudio no trono romano em 54 de nossa era, e com a ajuda criminosa de sua mãe Agripina, mandou envenenar o tio e marido a fim de garantir o trono para Nero. No ano 69, Nero conseguiu do Senado uma ordem para executar a própria mãe, Agripina, a fim de agradar a amante, Popeia. Em 64, Nero deliciou-se contemplando o incêndio da cidade de Roma. Os historiadores dizem que foi ele quem mandou colocar fogo na cidade. E enquanto contemplava as chamas, como um incendiário louco, tocava a lira e compunha versos. Acabou colocando a culpa do incêndio sobre os cristãos de Roma, e isto serviu de pretexto para iniciar a perseguição e a matança dos cristãos. Ainda sobre o incêndio de Roma, os historiadores relatam que o fogo durou 8 dias e dos seus 14 departamentos, somente 8 escaparam. Aos cristãos foi atribuída a culpa. Para castigá-los, alguns eram cobertos de pele de animais selvagens para serem dilacerados por cães, outros crucificados, enquanto outros eram untados com matéria combustível e colocados à noite como lampiões e assim morriam queimados. Para esses espetáculos, Nero cedia seus jardins. Nero foi declarado inimigo pelo Senado romano, mas não teve coragem de enfrentar a justiça e suicidou-se covardemente. Como vimos, mais um reino subiu ao controle do mundo e, no seu devido tempo, também desapareceu. Tudo aconteceu ao longo da história como Deus havia predito. A profecia se cumpriu plenamente. Mas a grande profecia de Daniel 2 ainda não acabou. Vamos, no próximo programa, estudar o que aconteceu com o grande Império Romano, como foi o seu fim e o que veio depois. Mas não esqueça, amigo ouvinte, Deus está no controle dos reinos. Deus está no controle da história. Deus está no controle do mundo. E Deus quer estar no controle de sua vida. Você vai deixar? Confie nele, nos profetas dele. Você estará seguro. Você prosperará. Deus nos deixou a revelação expressa em sua palavra. Este é o programa número 76 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as profecias. No site encontrocomasprofecias.com você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Encontro com as profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.